Olá, saudações a todos. Sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós iniciaremos hoje o capítulo 9, com o título Mediunidade e Fenômeno. Na verdade, é uma sequência do capítulo anterior, onde agora nós veremos a reunião, o conteúdo da reunião que eles estavam preparando ali para receber os espíritos desencarnados e também os espíritos que estavam libertos do corpo através do sono, e que iriam para essa assembleia junto com Alexandre e os seus auxiliares. Então, na verdade, aqui ele vai mostrar para nós a prática dessa reunião, o que acontece nessa reunião que foi descrita no capítulo anterior. Então vamos à leitura. Era considerável o número de amigos encarnados, provisoriamente libertos do corpo físico, através do sono, que se congregavam no vasto salão. Em primeiro lugar, junto da mesa diretora, onde Alexandre assumiu a chefia, instalaram-se os alunos diretos e permanentes do generoso e sábio instrutor. Distribuíam-se os demais em turmas sucessivas de segundo plano. Calculei a assistência de companheiros nessas condições. Que condições são essas, Ele fala aqui, libertos do corpo físico, espíritos encarnados que estavam ali libertos do corpo físico através do sono. Então, calculei a assistência de companheiros nessas condições em pouco mais de 100 pessoas, aproximadamente, exceção dos desencarnados, que acorriam até ali em mais vasta expressão. Então, o número de desencarnados era maior do que os encarnados, Além do grupo do irmão Francisco, que trouxera os tutelados, outras associações da mesma natureza compareciam com os seus pupilos interessados em novas instruções. Observei, porém, uma particularidade. Somente os aprendizes comprometidos com Alexandre podiam relacionar suas dúvidas, pedidos e indagações, não em sentido verbal, mas através de consultas que eram previamente transmitidas a ele antes de iniciar a dissertação. Atendendo-me à curiosidade, Sertório, que se mantinha a meu lado, explicou atencioso. Há muitas escolas desse gênero olha só, é importante essa informação. Há muitas escolas desse gênero para os encarnados que se dispõem a aproveitar os momentos de sono físico. Então, o que ele está dizendo é que reuniões como esta existem várias escolas desse gênero. Então, tem grupos, muitos grupos que se reúnem durante a noite do corpo, ali na adormecimento do corpo, a liberdade do espírito, e junto com desencarnados que participam de outros estudos também iguais a este. É natural que aos discípulos permanentes desse ou daquele setor caiba o direito de interrogar. Como vemos, não há particularismo. Trata-se de uma questão de ordem dos serviços, mesmo porque os aprendizes de comparecimento eventual terão direitos outros, por sua vez, nos núcleos a que pertencem.
Então, ali a disciplina que existe, né, nesses grupos, daqueles que são permanentes, aqueles participantes permanentes, com frequência, com assiduidade, eles têm condições ali de fazerem perguntas, indagarem sobre temas. E aqueles que têm comparecimento eventual, esses, como ele fala aqui, terão outros direitos, né, nos seus grupos que pertencem, para não ter até uma interferência nos temas, nos raciocínios aqui nas reuniões, né, para ter uma sequência, para ter uma coerência nas informações. Não ficar truncado com dúvidas, né, com outras dúvidas, por exemplo, de espíritos que estão ali eventualmente participando, estão meio um pouco fora do contexto, né, para não atrapalhar o andamento das orientações. Satisfeito pelo esclarecimento, indaguei: qual o tema da noite? Há programa pré-estabelecido? André Luiz perguntou. Há sempre plano organizado para o trabalho, respondeu, né, o orientador que estava, o assistente que estava com ele. Contudo, os temas são improvisados por Alexandre, depois de receber as indagações e consultas dos frequentadores habituais. O orientador examina atentamente as questões suscitadas pela maioria e fornece instruções de modo a satisfazer igualmente aos assuntos com minoria de interessados. E poderá informar quanto ao tema provocado pela maioria dos aprendizes nesta noite? Creio que se refere à mediunidade e ao fenômeno em geral. Em seguida, o companheiro, por especial gentileza, convidou-me a integrar na Assembleia a equipe dos auxiliares do devotado instrutor que tomara a tribuna, iniciando os serviços educativos. Mais do que em outras ocasiões, realçava-se-lhe a figura veneranda e imponente. Irradiando a luz que lhe era própria, Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes, não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação. Todas as atenções centralizadas nele, começou a explanação com uma rogativa ao Senhor, suplicando-lhe o dom de compreender o auditório e de ser por ele compreendido. Era tocante e nova para mim semelhante oração, inteiramente espiritual e sem o mínimo laivo de personalismo. Todavia, quanto mais procurava impessoalizar-se, afirmando-se mero instrumento da vontade divina, mais destacado se tornava o orientador aos meus olhos, como verdadeiro expoente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Finda a oração comovedora, começou a falar, dirigindo-se aos ouvintes com palavras firmes e diretas. Então Alexandre começou aqui a explanação. Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica, em face das dificuldades que se vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos de natureza psíquico-fisiológica. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior.
sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana, como intentar construções sem bases legítimas, atingir os fins sem atender aos princípios. Não se reduz a fé a simples amontoado de promessas brilhantes e o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações, de modo algum poderia significar a realização espiritual propriamente dita. A edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva, como acontece a comezinhos serviços de natureza terrestre. É imprescindível a escolha de material, esforços de aquisição, planos deliberados previamente, aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstrações de equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Então, o que ele está dizendo nesse início aqui, né? Que das indagações que ele recebeu, né, naquilo que ele preparou esse material para a dissertação dele, ele diz que a edificação interior de cada um de nós, né, não basta você dizer que quer, né, ou falar ali coisas bonitas, né, mas tem que construí-la, construir essa modificação íntima para chegar nesse reino interior com da luz divina, como ele diz aqui, com bases sólidas, mas no trabalho, no estudo, no trabalho. E aqui, nesse final de parágrafo, ele fala da disciplina, né? Ele começa falando assim, escolha do material, o que nós queremos desenvolver, o que nós queremos entender, esforços para aquisição, né? Para nos esforçarmos para aquele objetivo, planos deliberados, quer dizer, um projeto organizado para aquilo, como que nós vamos conseguir atingir o objetivo, aplicação, quer dizer, disposição, né? Ali esforço, experimentação de solidez, demonstração de equilíbrio, firmeza de linhas, propósitos, né? Harmonia e primores de acabamento, ou seja, está dando para nós aqui um roteiro de como conseguir essas coisas, né? E como acontece nesse grupo que está estudando com ele. Tem aqueles que são frequentes, né, que são assíduos, e tem aqueles eventuais, tem aqueles que vão eventualmente. Então, ele está dando aqui um bom exemplo dessa disciplina, como adquirir essa disciplina para ter esse desenvolvimento. Ele está falando aqui, não podemos esquecer, de mediunidade e fenômeno. Ele está falando aqui da mediunidade, como conseguir o equilíbrio da mediunidade, né? Nós vamos parar por aqui hoje. Semana que vem nós daremos sequência às leituras e continuaremos as observações. Fiquem todos em paz, tenham todos uma boa semana, possam fazer boas reflexões sobre o assunto. Fiquem com Deus.